Atenção, a Polícia Federal faz busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval. Atenção, a Polícia Federal está fazendo neste momento uma busca e apreensão em todos os endereços de Marcos Duval, inclusive em seu gabinete no Senado. Atenção, a Polícia Federal cumpre ordem judicial e faz busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval, inclusive no Senado Federal. O pedido já havia sido feito há algum tempo e o homem que determinou a busca e apreensão é o ministro Alexandre de Moraes. Para entender o porquê dessa controvérsia, você precisa ter em mente que o senador Marcos Duval se tornou um pródigo disseminador de desinformação, segundo ele próprio admitiu, para sacudir o sistema, foi o que disse. Vamos voltar no tempo. O senador Marcos Duval deu uma entrevista à revista Veja, gravada de própria voz, na qual ele disse que foi extorquido, a palavra é dele, extorquido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro a participar de uma trama golpista, na qual ele grampearia o ministro Alexandre de Moraes, motivando um pedido, obviamente, ilegal de prisão do ministro para interferir no TSE e, assim, melar o resultado da eleição. Sim, vamos organizando. O senador Marcos Duval deu uma entrevista de própria voz, dizendo que foi extorquido pelo presidente da República, numa articulação que teria contado com Daniel Silveira, inclusive, para grampear o Alexandre de Moraes, numa conversa onde o ministro, em tese, poderia falar alguma coisa, para que isso fosse usado para prender o ministro, que é presidente do TSE, interferir na corte e melar o resultado da eleição. A Veja, ele disse que não topou. Depois disso, o senador foi produzindo uma série de reviravoltas. Os bolsonaristas foram para cima dele, é a base dele. Aí ele não, volta e diz que, na verdade, ele inventou essa história para poder desmascarar, sabe Deus o quê. Em um dia, ele deu 4 versões diferentes para, primeiro, o crime que ele acusou o Bolsonaro de cometer e que depois ele tentou atribuir ao Supremo Tribunal Federal, misturando tudo com o delírio, do senador de passar pano para os golpistas que invadiram e depredaram Brasília no dia 8 de janeiro. Eu trago aqui para vocês exatamente o que aconteceu, porque Marcos Duval, ele atribui, gente, ele primeiro disse que o ministro prevaricou, depois ele vem com essa história de querer acusar Moraes, ele se engendrou, e de novo, eu digo isso muito aqui, é pródiga a capacidade de bolsonaristas, de certa ala radical, de produzir prova contra si mesmo. O senador, ele chegou a postar foto de um calendário dizendo que era um dossiê da ABIN. O senador, em temas sérios, é o mais grave atentado à história da democracia no Brasil desde o fim da ditadura. E o senador se miscuiu nesse tipo de pauta. É alvo, então, portanto, de uma busca e apreensão. E eu repito, em todos os endereços. Ele não mora só em Brasília, a PF está no gabinete dele no Senado e também no Espírito Santo, onde ele tem base. Vem para cá, Yuri Pita, Leandro Rezende e Tainá Falcão. A gente traz a informação para vocês aqui. Neste momento, a decisão é sigilosa, a gente tem apenas a confirmação de que a PF está nessa batida e que a medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. De novo, gente, a consequência aí chegando para o senador Marcos Duval. Yuri. Opa, vamos lá, Dani. E isso, além de jogar a pressão sobre o próprio senador, também joga uma pressão sobre o Conselho de Ética do Senado, que há algum tempo tem sido questionado sobre quais atitudes vai tomar em relação a declarações e ao próprio comportamento de Marcos Duval no Senado Federal. Basta lembrar a primeira sessão da CPI mista do 8 de janeiro, também desse assunto. Ele que já tem toda essa controvérsia em função dessa live que fez, das declarações que fez desse grampo
totalmente inusitado, né, quase distópico, inimaginável, mas naquela ocasião daquela CPI mista já teve um comportamento bastante duro e tomou uma reprimenda do senador Otto Alencar, que estava presidindo aquela sessão preparatória que levaria à presidência o deputado Arthur Maia, do União Brasil. No fundo, a gente sabe que dentro do próprio Senado, Marcos Duval é uma figura bastante polêmica e que os próprios pares ainda não sabem muito o que fazer. Agora, com a Justiça tomando atitudes mais drásticas, como esse mandado de busca e apreensão, e a depender dos resultados dessas buscas, podem ter outras consequências graves para o senador, também fica a questão de como o Senado Federal vai lidar com essa situação e diante de todo esse histórico que já tem o senador Marcos Duval. Ô, Leandro, tem uma questão aí bastante clara, né, que muita gente ele vai querer dizer, né, que está sendo perseguido politicamente. E aí eu acho o seguinte, quando a gente, para ter o peso do grito surtir efeito, né, a história de Pedro e o Lobo, né, o menino todo dia dizia que estava sendo atacado, não era nada, quando foi ninguém acreditou, né. Marcos Duval cavou com os próprios pés e com as próprias mãos o problema que ele enfrenta hoje. O senador atribuiu um crime ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não só um, vários. Crime de conspiração contra o Estado Democrático de Direito, ação ilegal, fechamento de corte. Tudo isso ele imputou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá? Ele se tornou a figura que colocou Bolsonaro. Veja só, tem mensagem sobre golpe no celular do Cid, tem mensagem sobre golpe no celular do Ailton 01, amigo de Bolsonaro de longa data, tem mensagem sobre golpe no celular do Coronel Elcio, mas não tem uma mensagem sobre golpe, até onde se saiba, no celular de Jair Messias Bolsonaro. Quem coloca Bolsonaro no centro de uma trama golpista, que casa inclusive com a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres, é o senador Marcos Duval, que dizia ser aliado de Bolsonaro. É ele quem diz que foi levado num carro descaracterizado, que entrou sem registro no Palácio da Alvorada, pelo Daniel Silveira, para que ele, Silveira, expusesse um plano que teria a anuência do Bolsonaro de grampear um integrante do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral para motivar a prisão deste integrante. Olha a gravidade do que esse cara foi falar, né? E que depois, então, se fecharia o TSE melando com o resultado da eleição. Aí você pega isso que ele contou, a minuta do golpe, beleza. Quem bota Bolsonaro na cena de um crime é ele. E depois, acho que vendo ali que se perdeu politicamente, ele vai tentando torcer, até que então se decide instaurar um inquérito para Marcos Duval ou prova, porque inclusive pode ter cometido denunciação caluniosa em cima do ex-presidente da República e de integrantes do Supremo Tribunal Federal, ou vai responder pela trama que ele próprio disse ter testemunhado. Né? É disso que se trata, porque vão gritar que é perseguição política e não é. Quem tem mandato tem fé pública. O que o senador fez foi de uma irresponsabilidade brutal com Jair Bolsonaro. Porque aqui a gente fica com os fatos. Tem mensagem golpista no celular do Ailton, tem mensagem golpista no celular do Cid, tem mensagem golpista no celular do Coronel Elcio. Não tem no celular do Bolsonaro. Quem bota Bolsonaro em cena golpista é Marcos Duval e está lá agora com a PF dentro de casa. Leandro. Dani, o que a gente vai ver daqui para frente, né, até o que você coloca de que vai ver a grita de que ele está sendo perseguido, vai ser uma grita menor. Por que eu estou dizendo isso? O Marcos Duval está super isolado. Quando acontece essa situação de várias versões, foram 4 no mesmo dia, mas depois ainda teve mais 2, contando com a entrevista que ele deu para a gente aqui na CNN e o que ele disse à Polícia Federal. São 6 versões diferentes sobre um mesmo episódio, com um objetivo claro, que ele revelou aqui na entrevista que concedeu à CNN em fevereiro, no auge dessa confusão toda. Mas o Marcos Duval, desde então, ele está super isolado e tem 2 aspectos para exemplificar isso. O primeiro aspecto, ele estava de malas prontas para ir para o PL, partido do Bolsonaro, e ele é vetado pelo PL porque, enfim, a filiação dele iria se dar ali no começo de fevereiro. Ele inventa essa história toda, muda de versão várias
vezes, e o PL fala, opa, não vamos trazer esse cara para cá agora, numa vitória política ali local do Magno Malta, que é também super próximo do Bolsonaro. A segunda coisa, né, ele passa a ser um entusiasta da CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, logo depois de ter concedido essa entrevista, e passa a praticamente falar sozinho. O Marcos Duval tem exibido, a gente trouxe até nessa semana, no começo da semana, vídeos ali em que ele supostamente acha que está fazendo uma grande denúncia, quando na verdade ele está evidenciando um dos aspectos que a CPMI está investigando, que é o financiamento dos atos golpistas do 8 de janeiro. Nesse sentido, dá para perceber, conversando com os senadores da direita, que o Marcos Duval está isolado. Então, essa grita que ele certamente fará em algum momento, né? No momento ele foi procurado, até procurei ele também aqui, procurei o time do Marcos Duval, e a indicação aqui que o Igor, nosso editor, está nos passando é que ele não vai se pronunciar. Mas essa grita que ele fará, pelo histórico que ele tem e a gente conhece, ela não é uma grita que vai ter respaldo no Senado por essas razões, de ser uma figura isolada que se tornou tóxica para a direita, se tornou tóxica para o bolsonarismo por ter feito essa grande confusão em fevereiro. Denunciou como diria o ministro Gilmar Mendes. É isso, né? Ele criou um factoide numa live, porque tudo isso começa numa live de madrugada, que ele está fazendo com integrantes do Movimento Brasil Livre. E aí ele diz, olha, amanhã vai sair na Veja uma grande denúncia de quando eu fui cooptado pelo Bolsonaro para dar um golpe de Estado. E aí vai mudando isso, ele concede uma entrevista ao vivo que ele muda essa versão, concede uma coletiva que muda também essa versão, é chamado para depor na Polícia Federal, vem aqui, concede uma entrevista à CNN e começa a chorar no meio da entrevista, dizendo que estava fazendo toda essa trama rocambolesca em nome da filha, para que a filha tivesse um futuro melhor para o país. E, no fim das contas, o que se tem é o seguinte, né? Um senador que, enfim, em determinado momento da sua trajetória política se portou como um vestal do bolsonarismo, que foi isolado pelo próprio bolsonarismo por tudo aquilo que criou. Para fechar, Dani, eu acho que tem um aspecto relevante, porque na entrevista que ele concedeu aqui à CNN, eu me lembro bem dela porque eu participei, ele deixa claro qual que era a intenção dele. A intenção do Marcos Duval era criar um fato político que fosse capaz de viabilizar um afastamento do ministro Alexandre de Moraes do inquérito dos atos antidemocráticos. Essa é a intenção declarada do Marcos Duval com essa história toda que ele criou lá atrás. Isso, obviamente, não deu certo e tá aí, as consequências chegaram literalmente à porta da casa dele. Ô, Tainá Falcão, perdão, querida, desculpe. Tainá, vai ter alguma repercussão, sim, porque toda vez que polícia entra dentro do Congresso Nacional, há uma reação. A minha pergunta é, qual é o espírito de corpo que reúne em torno de si um senador que fez uma atrapalhada do tamanho que Marcos Duval fez? E assim, de novo, gente, quem coloca, as pessoas que apoiam o presidente Jair Messias Bolsonaro, elas deveriam ter senso crítico para entender que o que este senhor fez foi de uma gravidade brutal. Ele envolve, até então, a mais alta autoridade do país numa trama de golpe dentro da residência oficial do Palácio da Alvorada. Tá? A ponto do Flávio Bolsonaro dizer, olha, eu não sei do que ele está falando, eu tenho certeza que isso não aconteceu. E aí ele se vê ali perdido, porque ele não vai encontrar guarida na esquerda e refaz uma trama. De novo, né? Gosta de dizer que a liberdade de expressão foi por conta dele que se motivou ali a resposta de Flávio Dino, que viralizou, transformou o ministro no ministro mais popular do governo Lula, né? Porque vai para frente do Ministério da Justiça fazer vídeo, fazer live, acha que vive na rede social, onde xingar muito na internet dá engajamento, o ódio engaja, né? Mas as leis existem. Imputar crime a quem não cometeu crime, ou depois tentar imputar crime a integrante do Supremo Tribunal Federal, tendo o mais absoluto nada debaixo do braço, porque ele se fia no mais absoluto nada. Prometeu que ia mostrar, que ia fazer, que ia acontecer, e nada aconteceu. Nós procuramos o senador Marcos Duval e ele disse que não vai se pronunciar nesse momento. Então, pela primeira vez, adota um silêncio inteligente. Tainá? Dani, eu também estou aqui atrás de mais informações. Perguntei até para o pessoal do gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se deve haver algum posicionamento sobre isso, né? A entrada
da Polícia Federal com esse mandado de busca e apreensão contra o senador Marcos Duval e, por hora, também o presidente do Senado opta pelo silêncio. Não haverá nenhuma reação, pelo menos agora. Estou tentando também falar com o Podemos para ver se eles já têm alguma informação, Dani, mas eu estou muito com vocês, muito na linha do que o Leandro Rezende falou, principalmente depois desse caso, da repercussão negativa que teve após as várias versões, mais de 6 o Leandro estava apontando. O que a gente via ali nos bastidores, até mesmo nas conversas, no cafezinho ali do Senado, era uma figura isolada. É Marcos Duval sempre isolado, sozinho, nunca acompanhado de seus pares. E os comentários são muito para ridicularizar ou fazer chacota mesmo do que Marcos Duval, da forma como ele vem se posicionando, Dani. Uma forma insistente, eu diria até, que tem incomodado na CPMI dos atos golpistas até mesmo a oposição, né? Essa coisa de ficar levantando falso-ilações, dizendo que tem prova contra o governo Lula, que houve ali um plano para que tudo fosse arquitetado e acontecesse daquela forma. Até isso tem incomodado os senadores da direita, né, que são oposição ao governo federal. Então, a cena que a gente tem nesse momento é de isolamento. E eu acho que esse não posicionamento até agora dele, do partido, Rodrigo Pacheco também não faz nenhuma menção à operação da PF no Senado Federal, já diz muito sobre como é que eles devem tratar esse caso, Dani. Gente, eu posso seguir um pouquinho nesse assunto, Igor? Só para... Obrigada. Yuri, tem uma questão aí, de novo, né? Eu volto a dizer, né? Qual é o tamanho do espírito de corpo que vai reunir Marcos Duval em torno de si, né? A ver, porque, de novo, esse é o tipo de questão que suscita uma união da classe política, porque entende-se ali aquela coisa, né? Mexeu com todos. Aconteceu no gabinete de um, pode acontecer no gabinete dos outros. Mas a situação que o senador cavou com as próprias mãos e com os próprios pés na vida real, fora da internet, onde ele faz muito lacre, é tão ruim que tenho dúvidas se vai haver um forte lastro, um cordão sanitário em torno dele na crise onde ele se enfiou. Yuri Pita. Pois é, né? Você volta e meia cita aquela frase de ir até o penhasco, mas não se jogar do penhasco, né? Vai até o velório, mas não entra dentro da sepultura. E isso é pragmatismo político puro, e essa é a questão. Não é que Marcos Duval foi inserido numa trama, foi alvo de uma armação, qualquer coisa do tipo. Como você destacou agora, Leandro Rezende também lembrou. Tudo isso que causou essa complicação toda foi confessado por ele próprio numa live. Essa bancada das redes sociais que acha que o discurso da rede social não tem valor, lembrando que é uma pessoa que tem um mandato parlamentar, acaba tendo essas consequências. E é disso que se trata. Quer dizer, quando ele fala tudo o que ele falou, os absurdos, né, da situação de grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal e de que teria tramado tudo isso, teria cogitado algo bastante grave por si só, né, diante do presidente da República, é isso que torna a situação dele bastante grave e faz com que mesmo aqueles que tenham, em algum momento, tiveram alguma proximidade, queiram ter algum distanciamento, de novo, né? Na mesma linha do pragmatismo que diz respeito a indicações do Supremo, que mesmo os senadores de mais oposição ao atual governo e vice-versa, mantêm ali uma certa convivência institucional, porque sabem que tem não só o convívio institucional, mas podem ter consequências da mesma forma agora. Quem vai preferir defender um senador que disse todas essas questões tão graves diante de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Porque vale lembrar, se um ministro do Supremo poderia ter sido alvo de um grampo como esse, todos os demais ministros acabam se colocando nesse lugar e também tem um respaldo nesse tipo de medida. Estou lembrando aqui do caso, é tão bizarro, né? Que ele diz basicamente que o repórter, né, da Veja que fez a entrevista, ele conhecia, ele quis dar uma força. E aí ele coloriu demais, ele pesou na tinta. Gente, olha a gravidade e a falta de responsabilidade do cidadão. Você parece, ouvindo, né, coisa de criança ou de gente sem noção, mas trata-se de um senador da República
República, colocando um ex-presidente da República numa cena de golpe que incluía fechamento de poder judiciário, gente. Esse é o tamanho da loucura que proferiu o Marcos Duval e que depois ele tentou voltar para trás, atribuindo culpa a terceiros. Leandro Rezende. Eu estava pegando aqui qual das versões é essa, né, de que ele deu. Se você tiver conseguido levantar todas, porque de fato é um trabalho 6. árduo. Eu contei 6, eu busquei as minhas anotações. Busquei as minhas anotações de fevereiro aqui. O bom de ter um grupo consigo no WhatsApp é que você joga a palavra-chave ali e vem uma porção de coisas. Mas eu contei aqui 6 rapidinho, né? Mas assim, na boa, a mais absurda é quando ele dá uma entrevista no gabinete dele, depois de já ter feito a live, dado a entrevista para Veja, né? A matéria já estava pronta, ele menciona na primeira live de todas, quando essa história vem à tona, aí ele consegue uma entrevista ao vivo logo na sexta-feira pela manhã, diz, né, de que o Bolsonaro, àquela altura, estava esperando uma resposta do Marcos Duval sobre gravar ou não o Alexandre de Moraes, e aí ele dá uma coletiva, aí que é o ponto da coletiva, que aí ele diz que a culpa é toda da imprensa. Ele bota a culpa de que o Bolsonaro teria coagido ele a gravar o Alexandre de Moraes e participar de um golpe de Estado na imprensa, que era uma distorção feita pelos jornalistas a partir do que ele disse na live e a partir do que ele disse para a Veja. Ora, aí é brincar um pouco com o nosso entendimento das coisas, né? Porque a imprensa estava apenas reproduzindo ipsis literis o que o Marcos Duval disse, tanto ao vivo, na live e na entrevista para a Veja. Aí ele, quando vai dar essa coletiva, ele diz que o Bolsonaro só ficou em silêncio, é uma das mudanças de versão dele, né? Ouvindo uma ideia esdrúxula. Uma das versões apresentadas pelo Marcos Duval para esse plano era uma forma do Daniel Silveira não ser preso de novo, quando, na verdade, o que o Marcos Duval queria ali era uma forma de fustigar o Alexandre de Moraes e deu super errado. Tainá, a grande questão aí agora é entender, né? Primeiro vai ficar claro se de fato tem alguma coisa Marcos Duval. E segundo, né, também vai dar para entender se pariu essa trama rocambolesca sozinho ou se havia algo mais importante por trás disso, né? Tentando ampliar a sensação de descrença nas instituições que marcou e foi a força motriz dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tainá? Dani, pois é, eu acho que agora ele vai ter a oportunidade também de trazer maiores esclarecimentos. Esse foi um caso que, enfim, chamou muita atenção pelos buracos nas histórias e pelas várias versões que foram surgindo. A Polícia Federal continuou no encalce, né, tomando com bastante atenção, acompanhando com bastante atenção essa história, embora me pareça que o senador tenha tentado colocar uma pedra em cima dela quando muda de versão algumas vezes e tenta tirar peso dessa história, jogar a culpa na imprensa. A Polícia Federal e as instituições parecem que estão ainda acompanhando de perto o desenrolar desse caso, Dani. E a gente tem que, então, observar qual vai ser a versão de agora, né, do Marcos Duval passado esse tempo, se ele mantém a última versão ou em quais das versões ele vai se apegar neste momento. Marcos Duval, que parecia agora entretido apenas com ali a CPMI dos atos golpistas, está participando, fazendo bastante aparição, várias falas, né, e recortes para as redes sociais. Agora se depara novamente com um caso muito emblemático, né, que o colocou aí em evidência no começo desse ano, Dani. Eu estou aqui tentando repercussão com integrantes do Senado Federal. A gente tem imagens da TV Senado aí, Edu, para jogar no ar rapidinho. Quero dar uma olhada no clima na casa, quero ver se tem senador circulando. Vou pedir também para a gente subir o sinal da Tainá Farfan, que está lá no Senado acompanhando o périplo do Cristiano Zanin, mas vale a pena trazer a Farfan, botar a Farfan na frente do gabinete do Marcos Duval. Vamos tentar flagrar essa ação da PF lá, vamos tentar entender onde é que está o senador. Tem uma questão, Yuri, que o Marcos Duval está se ladeando muito com o Sérgio Moro, né? E aí também é uma questão até onde o senador Moro vai ao lado de um colega, né, que se prestou a esse papel.
Pois é, até porque Marcos Duval é eleito em 2018, né, está na segunda metade do mandato de senador, naquela onda da antipolítica, do discurso fortemente lavajatista. Ele tentou usar muito esse discurso ao longo do seu mandato e já na campanha de 2018. E, de fato, o Sérgio Moro tem os seus próprios problemas, as suas próprias questões a serem resolvidas com os pares e mesmo com todo esse escrutínio da sua atuação durante a Operação Lava Jato. E vale lembrar que Marcos Duval faz parte, né, a Tainá Falcão lembrou disso, ele é filiado ao Podemos, que era o partido original do projeto político de Sérgio Moro, por uma série de outras circunstâncias que ele acabou indo para a União Brasil, lá no Paraná. Mas o grande ponto como o Leandro Rezende colocou, a grande questão para a gente ficar de olho é esse cordão de isolamento, né, que vai se ficando cada vez mais notório em torno de Marcos Duval. Basta lembrar, naquela sessão que eu fiz menção da preparatória da CPI mista, ele teve ali ele estava interrompendo e teve um mal-estar com o Eduardo Girão, que é outro senador que foi eleito nessa toada da antipolítica de 2018. Ou seja, acaba causando ruído até mesmo entre aqueles que poderiam ser vozes ativas na defesa do mandato parlamentar e em toda essa questão. Mas, de novo, o quanto ele avançou de sinal ao fazer essa live, nessa entrevista à revista Veja, acaba deixando difícil que outros se solidarizem diante de uma situação tão difícil. Gente, essas imagens são ao vivo, tá? Os câmeras foram retirados da porta do gabinete do Marcos Duval. Você está vendo aí, essa é uma entrada, entrada utilizada. Pode encher a tela, Edu, para eu poder contar para quem está em casa, ou jogar ela aqui rapidinho para a gente poder explicar para quem está em casa. Essa é a entrada que é utilizada pelos parlamentares. É uma entrada lateral do Senado. Obrigada, gente. O prédio está, se você estivesse olhando, né? O prédio está aqui, ó, na lateral. Então, essa é uma entrada onde os senadores passam. Esse é um elevador privativo para os senadores. Os câmeras estão todos ali. A Tainá Farfan está em cima do lance e está passando informações para a gente. Os câmeras foram retirados porque a batida também está acontecendo no gabinete do senador Marcos Duval. Estou vendo a Tainá Farfan ali. Querida, qualquer coisa me manda mensagem. A gente está com a imagem ao vivo, aguardando a saída dele. Tem muita expectativa, né? Muito provavelmente Marcos Duval vai ser instado a prestar esclarecimentos. A assessoria dele diz que ele não está no gabinete dele dentro do Senado. Mais cedo ele fez um stories aqui, eu vou pedir para o Leandro Rezende dar uma olhada, mas é a ofensiva aí do ministro Alexandre, na verdade, né, da Justiça contra o senador que se permitiu trazer uma série de alegações criminosas, né, contra diversos personagens, inclusive aquele que ele considerava um aliado, que era o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou até questionar aqui exatamente o que é, né, que a gente tem em vistas aí para Marcos Duval. A expectativa, então, é de que, além da busca e apreensão, ele também seja instado a depor. A Tainá Falcão confirma, Marcos Duval vai ser chamado a prestar depoimento à Polícia Federal. Vem para cá, Tainá. Obrigada, Dani. Pedi para sair um pouquinho para a gente tentar ir avançando aqui nas informações. Então, fonte da Polícia Federal me confirma que sim, ele vai ser novamente instado a prestar esclarecimentos sobre esse mesmo caso, Dani. Daí é a curiosidade que a gente havia trazido anteriormente do qual vai ser o posicionamento dele agora, né? Passado esse tempo diante da primeira tese que ele trouxe em relação a essa história. Ele prestou o depoimento, vale lembrar, eu estou puxando aqui nas nossas notícias, no dia 3/2, a gente tem a informação de que ele havia prestado depoimento pela primeira vez à Polícia Federal sobre esse caso. Foi um depoimento de quase 4 horas, em que ele afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento mostrou contrariedade ao
aí ele fala do plano golpista, no caso aqui, nesse caso do ex-deputado Daniel Silveira, que também aparece no meio dessa história, né, Dani? Tá preso. Isso. Ele, nesse momento, diz o seguinte, que durante a conversa, o ex-presidente se manteve em silêncio. A sensação que ele teve era de que Bolsonaro não sabia do assunto e que Daniel Silveira, tentaram colocar lá na conta do Daniel Silveira toda essa história, buscava obter o consentimento tanto dele mesmo, né, do senador Marcos Duval, como do presidente da República, e que em nenhum momento Bolsonaro negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, portanto, mantendo-se em silêncio. A dúvida é se ele vai continuar apegado a essa mesma versão quando for intimado novamente a depor a Polícia Federal.